João capítulo 13, a partir do verso 21, diz assim: Tendo dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal para este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam ali à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito para que nos é necessário a compra do que não era necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu, e já era noite. Amém? Tome teu assento. Preste atenção nesta mensagem, esta palavra que há mais de um mês tem trazido profundas lições para a minha vida. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, preste atenção nisso aqui, eu encontro verdades e lições que edificam a minha vida. Todas as vezes que você quiser acertar em todas as suas decisões, tenha como referência Cristo Jesus. Jesus chama os 12 discípulos, preste bem atenção nisso. E esses 12 discípulos estão com Jesus à mesa. Esses 12 discípulos estão ali desfrutando da presença de Cristo, da presença do Mestre. Judas, por sua vez, era aquele que era o tesoureiro, era aquele que guardava a bolsa. E Jesus sabia exatamente quem Judas era. Jesus conhecia cada discípulo em sua particularidade, no mais profundo do seu coração. E se eu e você tivéssemos com Jesus caminhando, andando, e sabendo quem era Judas, nós diríamos assim: Jesus escolheu errado. Jesus designou a pessoa errada para estar cuidando do saco. Talvez eu e você diríamos assim: Jesus trouxe para a mesa a pessoa errada. Jesus trouxe para perto de nós a pessoa errada. Jesus errou. Talvez nós diríamos isso. Mas eu quero te dizer que Jesus nunca errou. Jesus não errou e nunca errará. Jesus traz esses 12 discípulos para a mesa e está com ele na mesa. Preste atenção nisso aqui. E o amor de Jesus continua intocável, o amor de Jesus continua perfeito para com eles. Jesus ali lavou os pés de todos aqueles discípulos. Jesus ali ensinou todos aqueles discípulos. E quando Jesus está na mesa com ele, na hora da ceia, preste atenção. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de alinhamento. Mesa é lugar de propósito.
Mesa é lugar de direção, mesa é lugar de desfrutar de graça, de alimento e de paz. E aqui eu aprendo algumas verdades quando Jesus traz todos os discípulos para a mesa. Escuta, Judas estava na mesma mesa, mas não estava no mesmo propósito. Judas estava na mesma mesa que Jesus, Judas estava na mesma mesa que os discípulos, mas Judas não estava no mesmo propósito que Jesus estava. E na vida nós encontramos diversas pessoas neste mundo que estará na mesma mesa que nós, mas não estará na mesma comunhão, no mesmo propósito. Jesus proporcionou a Judas o ambiente de comunhão, o ambiente de propósito, mas ele não estava no mesmo propósito. Nem sempre quem senta à sua mesa estará no mesmo propósito que você. Escuta, porque Deus está te falando. Judas estava na mesma mesa e no mesmo grupo, mas não estava no mesmo alinhamento e nem na mesma visão. Estava ele ali sentado na mesma mesa, estava ele ali inserido no mesmo grupo, mas ele não estava no mesmo alinhamento, ele não estava na mesma visão. E grave isso nas tábuas do teu coração: Jesus sabia disso. Diga assim: e Jesus sabia disso. Olha que interessante. Jesus sabia disso, mas nem por isso Jesus o excluiu da mesa. Nem por isso Jesus o tratou mal. Nem por isso Jesus deixou de trazê-lo para a mesa. Olha que profundo, queridos. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Judas o trairia, mas nem por isso excluiu Judas da mesa. Nem por isso deixou de participar e de honrar a vida de Judas. Olha que profundo. Judas estava na mesma mesa, mas não estava no mesmo interesse, não tinha o mesmo interesse. Judas estava na mesa com Cristo, mas com interesses próprios. Vai ter gente que vai caminhar contigo, vai ter gente que vai sentar na sua mesa, vai ter gente que vai entrar na sua casa, vai ter gente que vai entrar na sua vida, porém com interesses próprios. Judas estava ali, mas com interesses escusos, com interesses próprios. Ele não estava na mesma direção de Cristo, no mesmo alinhamento, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Mas Jesus sabia, mas não o excluiu, mas não tratou mal, mas não menosprezou ele, mas não o retirou da mesa. Talvez nós diríamos: olha, Judas, levanta-te e vai embora. Jesus não fez isso, porque o caráter de Judas não afetou o caráter de Cristo. Porque a circunstância que movia o coração de Judas não movia o coração de Cristo. Jesus honrou a Judas na mesa, porque cada um dá o que tem. Então, diante desta mesa, diante de propósito e comunhão estabelecido por Cristo aos seus discípulos, ele levanta um questionamento. Ele diz: na verdade, um de vós que está comigo à mesa há de me trair. Jesus é aquele que conhece o passado,
o presente e o futuro. Jesus é aquele que conhece o ser humano por dentro e conhece o ser humano por fora. Jesus é aquele que sabe as intenções mais profundas do coração humano. Então ele chega para aqueles discípulos e diz: olha, em verdade eu vos digo que um de vós que senta a esta mesa há de me trair. E naquele instante começam os discípulos a olharem um para o outro, a questionarem dizendo: quem será? E a Bíblia diz que um deles chega aquele mais achegado a Cristo, que a Bíblia diz aqui o texto, que aquele a quem Jesus amava estava reclinado no peito de Jesus, e Pedro faz um sinal, diz aí, pergunta a ele: quem é? Desperta a curiosidade nos discípulos para saberem quem é este. E Jesus responde dizendo: aquele que eu der o bocado, o pão molhado. Jesus não deu o bocado molhado para ninguém, senão para aquele que eu traria. E isso é sinônimo de honra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, Judas, eu sei o que você vai fazer comigo, eu sei quais são as tuas motivações, mas isso não muda o que eu tenho para você, isso não muda o que eu sou para você. Eu te honrarei na mesa. E Jesus está honrando ele. Olha o que Jesus nos ensina. Jesus está dizendo: eu tenho coisas boas para você. O que você é, o que você faz, o que você deixa de fazer, não muda quem eu sou. Mas eu te pergunto: o que fazem com você, o que deixam de fazer, muda quem você é? Não pode. Nós precisamos entender acerca disso, e são essas lições que mudam o nosso caráter, que estabelecem o reino de Deus na nossa vida. E quando nós vamos mergulhando nas Escrituras, nós vamos aprendendo com Cristo qual a decisão certa a tomar, o que Jesus faria. É profundo. O caráter de Judas não afetou o caráter de Cristo. Será que as pessoas que, embora façam mal a você, não tenham afetado o seu caráter? Não tem afetado a maneira com a qual você se relaciona? Será que quando alguém pretende o mal contra a sua vida, ou faz o mal contra você, você não as trata mal? Logo afeta o seu caráter. Logo o caráter de Cristo não está inserido em você. Nós precisamos entender o que é evangelho, que tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Não é sobre o outro, é sobre mim. Não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre o que o outro fez, é sobre o que você vai fazer a respeito do que o outro te fez. Não é pagar com a mesma moeda, mas é honrar aqueles que pretendem o mal contra a sua vida. E quando nós andamos nesta ótica, somos incompreendidos por um mundo que nos ensina dia após dia a pagar com a mesma moeda. Mas Jesus está honrando. Difícil isso? Mas tem a ver com o caráter de Cristo em nós. Jesus sabia, mas nem por isso mudou. Ele continuou o seu plano, o seu projeto. Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Judas não era verdadeiro com Cristo, mas Cristo era verdadeiro com ele. Não importa se alguém não é verdadeiro com você, seja verdadeiro com esse alguém. Seja autêntico com as pessoas que te cercam, embora elas não sejam autênticas com você. Não importa, não tem a ver com ela, tem a ver contigo.
Por que digo isso, queridos? Porque nós precisamos aprender o que a palavra nos ensina. E muitas vezes nós nos deparamos com uma geração de pessoas, e até mesmo de crente que diz: ah, mas eu não gosto, ah, mas por causa disso, ah, mas por causa daquilo, porque me fez mal, porque virou a cara para mim. Queridos, não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você, com o caráter de Cristo em nós. Você precisa entender sobre isso. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e mesmo assim não deixou de levá-lo à mesa. Quem sabe se fosse outro líder diria assim: olha, eu vou levar vocês 11, mas eu não vou levar Judas. E os 11 quem sabe diria: mas por que, Senhor? Não, porque Judas vai fazer isso, isso e isso, então nós não vamos levar. Mas Jesus não faz isso. Jesus é um Deus de oportunidade, misericordioso e de graça. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e ao invés de tratar Judas mal, preferiu tratar Judas com honra. Preferiu tratar Judas com honra. Como nós temos muito a aprender com Cristo. Como nós temos muito a aprender com o Mestre. A olhar para aquele que sabidamente planeja o mal contra ti, e você olhar para ele com um olhar de amor e dizer assim: independente do que você tem para mim, independente do que você faça a mim, independente do que você é para mim, eu estou te honrando, eu estou te abençoando. Cada um dá o que tem. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando termina, a Bíblia diz que quando Jesus dá ali aquele bocado molhado para Judas, a Bíblia diz que Satanás entra dentro dele. E agora Judas não fica mais na mesa. Quando Satanás entra dentro dele, a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou nele, e ele sai da mesa. Porque Satanás não fica aonde Jesus está. E ele agora recebe uma palavra de Cristo: o que tem para fazer, faça-o depressa. E ele sai dali e vai se encontrar com os mestres da lei, para entregar Jesus por 30 moedas de prata. E quando agora Judas retorna para entregar Jesus, Jesus já não estava mais na mesa, mas estava ali a caminhar, a ensinar os discípulos. E a Bíblia diz que Judas vem e beija, porque esse era o sinal para aquele povo prender Jesus. Ele diz: aquele que eu beijar, este é o mestre, este é o que vocês devem pegar. E quando Judas chega ali, ele dá um beijo em Jesus. Jesus diz: amigo. Isso é profundo, queridos. Jesus não chama Judas de traidor. Jesus não amaldiçoa Judas. Mas no momento do beijo, Jesus diz: Judas, amigo. Com um beijo. Tu me traíste. Deixa eu te revelar um negócio. Nem todo mundo que te beija é porque quer o teu bem. Nem todo mundo, nem todo beijo é sinal de amor. Nem todo abraço é sinal de comunhão. Nem todo beijo é sinal de cumplicidade. Você precisa aprender nas Escrituras. Se Judas beijou Jesus, foi para entregá-lo. E deixa eu te falar aqui, abrindo um parêntese sobre Pedro. Nem todo mundo que te nega te odeia. Pedro negou Jesus, mas por medo próprio.
Mas veja o que ele fez depois. Nem todo mundo que te nega te odeia. Ele se arrependeu. Nem todo mundo que te faz o mal, de fato quer o mal para você, quem sabe. Naquele instante, Pedro não poderia negar a Cristo. E aquele mesmo Pedro que tirou a espada quando Jesus estava sendo preso para cortar, e cortou a orelha de Malco. E Jesus falou: não, Pedro, guarda a tua espada. E aqui conjecturando, daqui a pouco tu vai me negar. Mas depois Pedro esbravejando, mas era verdadeiro e autêntico. E Judas beijando, desejava o mal, entregava. Então, quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós aprendemos verdades essenciais para a nossa vida. E Jesus ali é preso. Escuta, Jesus foi preso. E o sinal para ele ser preso foi um beijo. Nós aprendemos muito com Cristo. Lições profundas e verdadeiras para a nossa vida. De como lidar com as diferenças, com as indiferenças, com os planos escusos. E é isso que nos torna parecidos com Cristo. Isso é extraordinário. Isso é verdadeiro. Isso é profundo. Agora deixa-me te dizer uma coisa, escuta isso aqui, que eu quero caminhar para o final. Jesus estava ali naquela mesa alinhado com o céu. Escuta isso. E por mais que Judas pensava, por mais que Judas planejasse o mal contra Cristo, estava ele cooperando para um grande propósito na vida de Cristo. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida hoje, em nome de Jesus, que ainda que se levante contra você, ainda que planeje contra você, ainda que fale de você, ainda que não goste de você, tudo que fizer te colocará na rota do propósito de Deus. E para não ficar nas minhas palavras, quando Judas está beijando Cristo, ele está colocando Cristo na rota do propósito de Deus. Quando os irmãos de José venderam José, colocaram José na rota do propósito de Deus. E lá na frente, José olhou para os seus irmãos e disse: vocês bem planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. E aqui eu caminho para uma profundidade. A gente acha que o Judas vai nos prejudicar. Não. Ele vai nos ajudar a entrar na rota do propósito de Deus. A gente quer ser cercado de pessoas que nos beijam, que nos abraçam, que nos bajulam. Mas eu quero te dizer uma coisa: Judas são necessários para a nossa vida. Os irmãos de José foram necessários para a vida dele. Tem até uma canção que critica José porque contava os seus sonhos. Não tem problema não, pode contar os seus sonhos. Porque se foi Deus que te deu sonho, não tem quem vai impedir. Pode se levantar irmão, pode se levantar Judas, pode se levantar o inferno, mas se você estiver alinhado com Deus, vai acontecer e ninguém vai impedir. Às vezes a gente fica com medo do homem. Às vezes a gente fica com medo dos acontecimentos. Meu irmão, não precisa ter medo não. Se Deus colocou algo no teu coração, presta atenção. Se Deus colocou algo no teu coração, se Deus te entregou algo, se Deus te falou algo, você só precisa fazer uma coisa: estar alinhado com Ele.
E quando você está alinhado com o céu, pode se levantar o inferno, pode se levantar pessoas, pode se levantar Judas, pode falar de você, pode caluniar você, pode vender você, pode jogar você na cisterna, você pode ser preso injustamente, pode gerar calúnia contra você, mas aquilo que Deus falou vai se cumprir. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te dizer, tem coisa ruim que acontece na sua vida que vai vir para o bem. Tem pessoas que se levantará contra a sua vida, que você vai achar que é para o mal, mas vai ser para o bem. Tem acontecimentos desagradáveis que vai acontecer na sua vida, mas você colherá frutos maravilhosos disso. Basta que você esteja alinhado com o céu. Às vezes minha esposa, na caminhada ministerial, ficava preocupada. Eu falei, fique despreocupada. Eu sou muito despreocupado, irmão. Eu sou literalmente despreocupado. E aconteceu isso, fique em paz. Eu tenho uma palavra de Deus. Ei, pocou uma bomba, fique em paz. Eu tenho uma palavra de Deus. O que Deus falou que vai acontecer na minha vida, vai acontecer. E ainda que aconteça algo ruim, este algo ruim Deus permitiu para me jogar na rota do propósito dEle. A gente não entende. Irmãos, da caminhada pastoral, já vi muitas coisas ruins, que num primeiro momento eu falei, misericórdia. No outro dia eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa que aconteceu, Senhor. Como aquele negócio ruim foi bom. Diversas vezes, irmão, que aconteceu coisas ruins, que naquele momento eu falei, misericórdia desse negócio. E no outro dia eu falei, que coisa maravilhosa aconteceu. É aquela canção. Foi livramento, foi Deus te guardando. Deus está soprando neste lugar, irmão. Ei, Deus está permitindo, fique em paz. Vai acontecer coisas de Deus na tua vida e na tua casa. É assim, irmão. Quem está alinhado com o céu não se desalinha por causa das coisas do mundo, por causa dos acontecimentos, por causa de A, de B. É como Neemias, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Vai acontecer, Deus não me tirou de lá para me fazer fracassar aqui não. Eu quero te dizer que uma coisa, você não veio aqui por um acaso, você veio para ouvir da parte de Deus, que aquilo que Ele te prometeu, e aquilo que Ele tem para a sua vida, ninguém vai anular, ninguém vai atrapalhar. A dificuldade de hoje te torna mais forte amanhã. A luta de hoje te faz vitorioso amanhã. As circunstâncias difíceis de hoje te tornam experiente amanhã. Revela a glória de Deus para a sua vida. Que profundidade desta palavra para a minha vida e para a tua vida hoje. E deixa-me caminhar para o final. Fique tranquilo. Deixa eu reforçar isso. Fique tranquilo. Se você está alinhado com Deus, tudo que lhe acontecer e tudo que lhe fizer, apenas irá contribuir para o propósito que Deus tem para a sua vida.
está no controle de Deus, está no cronograma de Deus, está no projeto de Deus, e Deus cumprirá a sua promessa na sua vida. Apenas fique alinhado sempre com o céu, fique na posição que Deus te estabeleceu, e aqueles que se levantarem contra a sua vida apenas contribuirão para te ajudar. O mal que fizerem contra você se tornará em bem. O plano maligno contra a sua vida te colocará na rota do plano de Deus, e você verá a bondade de Deus em teus dias. O propósito de Deus não será anulado na sua vida, não será atrapalhado. Então creia, confie e receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.